E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? O Japão, ano que vem, tá? Aumento no preço do arroz é certo, tá? Mas pode ser que sofra um pouco com desabastecimento. E nisso, o que acontecer? Vai acontecer? O preço do arroz vai lá nas cucuias. Porque o Ministério do Kishida, no caso da agricultura, ele tomou umas certas medidas, porque eles estavam reclamando por causa do coronavírus que não estava vendendo arroz, né? Por que não estava vendendo arroz? Os restaurantes estavam fechados, outros estavam trabalhando pouco cliente, então estava sobrando arroz e os agricultores estavam insatisfeitos. Aí nisso, o que aconteceu? Eu tenho essa matéria aqui no canal, tá? É uma matéria que já tem um certo tempo. Aí o que aconteceu? Vamos mudar a cultura, tá? Vamos dar mais incentivo à plantação de alimentos para animais do que para pessoas. Só que naquela época eles não se cogitava no turismo, tá? Então agora vai entrar o fator turismo. O que isso quer dizer? Vai ter o maior consumo de arroz, tá? Com a parada, tá? Dos estados de emergência, estado de quase emergência no Japão, o que aconteceu? As pessoas estão voltando aí nos restaurantes. O consumo do arroz vai aumentar de novo. Só que, com menos plantio do arroz, o que vai acontecer? Dependendo, vai diminuir a quantidade de arroz no mercado. E nisso, o que acontece? Subsequentemente, a lei da oferta e demanda. Tá? Vai ter pouca oferta de produto para muita demanda, para muita procura. E nisso, o que acontece? Os preços sobem pela concorrência dos produtos. Então já dá para você sacar o que vai acontecer o ano que vem. Então vem com o tio aqui, tá? Que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui no Japão, tá? E como é que uma política pode sacanear o povo, tá? Mais agricultores japoneses estão planejando reduzir sua produção de arroz para mudar para trigo e soja este ano, em meio ao aumento no preço dos grãos causados pela guerra da Rússia e na Ucrânia, de acordo com a pesquisa do governo. Bom, isso é fato, tá? Porque aqui onde eu moro, em Gifu, tem alguns locais que antes se plantava arroz, agora só se vê trigo, tá? Então já dá para você sacar que muita coisa aí vai acontecer, né? Entre as 47 prefeituras, no caso assim, os 47 estados do Japão, 37 disseram até o final de abril que reduzirão sua área cultivada de arroz para, no caso assim, de arroz para consumo humano, tá? Porque tem um arroz que eles plantam aqui que é para consumo animal. Em relação ao ano anterior, acima das 22 prefeituras que responderam da mesma maneira na pesquisa de janeiro anterior, disse o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca. O número crescente de agricultores está mudando para a produção de trigo e soja, pois os seus preços globais estão subindo, disse um funcionário do Ministério, acrescentando que a demanda por essas culturas produzidas no Japão já é forte. Aqui no Japão, só para vocês terem ideia, tá? Aqui no Japão se consome muita soja, tá? Tanto que tem vários produtos à base de soja. E quando eu trabalhei numa fábrica de tofu, só para vocês terem ideia, tá? O Shacho da fábrica, ele não usava daiso japonês, só para você ter ideia, em relação à qualidade e preço. Então ele usava a soja do Canadá, às vezes ele comprava a soja do Brasil, tá? Eu sei disso porque ele me mostrava, ele me chamava lá quando tinha lá que fazer reabastecimento, lá tinha que carregar a saca de soja. Ele falou, essa aqui é a soja do Brasil, essa aqui é a soja do Canadá. Você ia ler no saco de papel, realmente estava escrito, né? Então você vê que tem muita coisa assim que influencia para dedéu, né? Atualmente 80% do trigo e 90% da soja usada e consumida no Japão são importadas. É aquilo que eu estava explicando, né? Igual em relação à fábrica de tofu que eu trabalhei. E seus preços aumentaram acentuadamente, já que a Rússia e a Ucrânia são seus principais produtores. Vocês viram que a Ucrânia lá está com um monte de grãos para exportar e não consegue porque está tudo fechado. E corre um grande risco do que a Rússia, dependendo, atacar lá, por saque,
pegar todos aqueles grãos, ou uma boa parte. Tá? Então já viu que a Ucrânia também está se lascando de verde e amarelo nessa história, não é só por causa da guerra, no caso das exportações também pode correr um grande risco também. Né? Em contraste, o consumo do arroz, e o preço do arroz no Japão estão em queda desde o ano fiscal, né, de 1962, à medida que o estilo de vida alimentar se diversificaram e a população diminuiu. Bom, isso é fato, tá? Porque aqui na região que eu moro, o koshihikari eu ainda consigo encontrar a 2.500 com imposto, tá? 2.500 e alguma coisa, quase 2.600. É um preço bom para o koshihikari? Porra, é ótimo, tá? Porque koshihikari é um dos melhores arroz do Japão. Claro que existem classificações do koshihikari, tá? Para quem não sabe, existe também. Tanto que existem koshihikaris que são muito caros. Porque o Japão, todo ano, ele tem um concurso do melhor arroz. Tá? Então, eles pegam o arroz de todo o Japão e fazem essa triagem para ver qual que é o melhor arroz. Aí, em cima como é que faz assim, do vencedor do concurso, é que se dá o tipo. Então tem o koshihikari, tem outros tipos de arroz, só que não é porque é o koshihikari que ganhou, por exemplo, um concurso que ele vai subir, é o koshihikari daquele estado. Tá? Então todo ano tem, então eles fazem um concurso no caso do arroz, eles cozinham o arroz ali, aí depois eles veem como é que fica nos pratos o arroz. Tá, a qualidade do arroz. Então eles fazem nigiri, faz o nigiri, faz o arroz ali normal, faz o mazegohan. Em cima desse aí, eles veem a qualidade do arroz. Aí dependendo, igual você pode ver um koshihikari de 4.500 ienes e um koshihikari de 2.500 ienes. O que isso quer dizer? Que dependendo, esse de 4.500 foi o estado que ganhou, tá? Esse concurso. Em relação a, no caso assim, essa classificação, em relação do outro estado, que dependendo no concurso o koshihikari ficou bem mais abaixo, então dá essa diferença de preço também, tá? Então tem que ficar atento a isso. Mas, na medida do geral, o arroz muda muito o sabor, dependendo da forma de preparo, por incrível que pareça, muda. Tá? Fica muito mais saboroso, com um visual assim, muito bonito. Então dá diferença, querendo ou não, tá? Mas continuando, a pandemia de coronavírus reduziu ainda mais o consumo devido à baixa demanda dos restaurantes, cujos horários e funcionamentos foram restritos. Entre as 47 prefeituras, nenhuma tinha planos de expandir a produção de arroz para cozinhar, no caso assim, para o consumo humano, enquanto 10 disseram que produzirão em torno do mesmo nível do ano anterior. Das 37 prefeituras que reduzirão a produção de arroz, incluindo Hokkaido, um grande produtor no norte do Japão, disseram que a produção diminuirá mais de 5% em relação ao ano anterior. Você vê que o povo está querendo dinheiro mesmo, assim, que se lasque o ser humano para abastecimento de comida. Eu quero dinheiro. 4 prefeituras cortarão de 3% a 5%, enquanto 30, como principal produtora, no caso a de Niigata, no noroeste de Tóquio, disseram que a produção diminuirá de 1% a 3%. Então já viu que vai diminuir bastante a produção de arroz. O Ministério da Cultura estima que a área destinada para o cultivo de arroz para consumo humano, diminuirá em 35 mil hectares, mas recomenda mais 4 mil hectares para que sejam reduzidos, para reduzir a produção e atender ao nível de demanda de cerca de 6,75 milhões de toneladas. Só que é aquilo que eu havia falado. Eles fizeram um prospecto antes do turismo, tá? E não estavam contando com a parada dos estados de emergência e quase-emergência. Então já dá para você sacar que muita coisa aí vai dar manhaca. Embora o governo tenha incentivado a conversão de culturas para o cozimento do arroz em 42 prefeituras, responderam que aumentarão a produção
do arroz para alimentação animal. Tá? Então é aquele arroz de menos qualidade, etc. Até porque também aqui no Japão, ele tem uma lei, tá? Que é aquela velha história. Se você tem uma terra e ela é considerada improdutiva, eles tomam certas sanções ali, eles fazem certas sanções ali. Então realmente eles têm que fazer alguma coisa, tá? E tem que ter a renda deles também. Então nessa brincadeira toda, já viu, né? Então você viu que vai diminuir a plantação para o consumo humano. Então dependendo o ano que vem, tá? A alta do preço do arroz é certo, tá? Mas no caso do desabastecimento pode ser que aconteça, por quê? Dependendo da quantidade de turistas que vier, se a coisa realmente vingar, você vê que eles estão diminuindo a plantação de arroz. E aí, o que vai dar? Vocês entendem a situação, como é que vai ser? 27 prefeituras planejam expandir a produção de trigo, enquanto 30 disseram que vão aumentar sua safra de soja. Então já viu que em 27 estados pretendem aumentar o trigo, enquanto no caso assim, 30 disseram que vão aumentar no caso da soja. O governo promoveu a conversão de culturas, fornecendo subsídios aos agricultores. Eu trouxe esse vídeo na época, tá aqui pro canal. Eu achei assim, um absurdo sem igual, tá? Então o que acontece? Se continuar nessa tendência, vai dar nhaca no preço do arroz, tá? Vai dar nhaca assim de uma forma muito grande. Por quê? Presta bem atenção nessas informações aqui, tá? Que são de subsídio do governo para conversão de cultura, para as pessoas deixarem de plantar arroz para consumo humano, para plantar trigo, soja e o arroz para consumo animal. Tá? Olha só, a renda, incluindo o subsídio para o cultivo de arroz para o consumo humano, é de cerca de 13 mil ienes, no caso $100. Enquanto para o arroz, esse subsídio é a ajuda que o governo dá para o agricultor, tá? Enquanto o arroz e o trigo para alimentação animal é de 26 mil ienes, você vê que é o dobro. E no caso do arroz para o consumo animal é de 26 mil ienes e para o trigo é de 48 mil ienes. A renda para o cultivo de soja é de 49 mil ienes, o incentivo do governo. Então você vê que o governo, em vez de ajudar, no caso, os agricultores, igual que eles fizeram no caso da pesca, não dá para você pescar, toma dinheirinho. Não, você vê que eles diminuem o valor da ajuda para o agricultor e para o agricultor que ele planta o arroz para consumo humano. E em relação a consumo animal, você vê que é muito mais caro, muito maior o subsídio que o governo dá. Então é interessante para quem? No caso, ter esse subsídio maior? Para o agricultor, isso é claro. Então, dependendo para cultura de arroz, para ele não interessa mais, não é tão interessante. E nisso que você vê aqui, enquanto é 13 mil ienes para você plantar arroz para consumo humano, é 49 mil ienes para cultivar soja. E aí? Então já deu para você sacar, tá? Que o governo atual, o governo Kishida, nesse ponto, tá? Ele preza muito mais a alimentação dos animais em si, tá? E outros grãos que são, dependendo, que podem ser usados para exportação, no caso da soja, do que a alimentação do próprio povo. Não, então, nisso, o que quer dizer? Que ano que vem, o arroz. A alta do preço do arroz já é certo, tá? Isso aí não tem o que questionar. O desabastecimento, nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Vai depender de acordo com o turismo. Porque se aumentar de forma exponencial e de uma vez esse turismo no Japão,
você pode ter certeza que, dependendo, vai haver desabastecimento de arroz. E nisso, o preço do arroz vai às alturas. Aí no outro ano, o que vai acontecer? Dependendo, vai ser uma correria danada para se plantar arroz. Mas nessa brincadeira toda, tá? Já vai se levar um ano de diferença, aquela janela. E nisso, o que vai acontecer? Preços do arroz cada vez mais altos. Não sei se é jogada do governo, não sei se o governo Kishida não pensou nesse problema de desabastecimento, mas o governo Kishida está fazendo de tudo para subir o preço dos produtos no Japão. Independente da intervenção do Banco Central japonês. Tá? Você vê que já está acontecendo as coisas no mundo e o próprio governo Kishida está tomando medidas para poder subir os preços dos produtos no Japão. E nisso é aquilo que eu venho alertando as pessoas. Economize, economize, economize e não deixe o dinheiro parado. Invista o dinheiro. Faça o seu dinheiro girar. Tá? Não deixe o dinheiro parado, porque dinheiro parado ele não rende. Se você investir, nem que seja pouquinho todo mês, não precisa ser grandes montantes não, pouquinho todo mês, de grão em grão a galinha enche o papo. E pode ser que te salve em algum momento, aquele pouquinho que você vem acumulando em investimentos. Por quê? Do jeito que a coisa está indo aqui, só Deus sabe que tá. Ó, saiu uma notícia, tá, que os Estados Unidos colocou o Japão, tá, numa lista ali de países que talvez precisem de intervenção, tá, monetária. Eu não quis trazer essa matéria aqui porque senão ia causar um rebu danado. Até porque tem muita gente que odeia os Estados Unidos, né? Eu não tenho nada contra, nem a favor. Cada país toma sua política, da mesma forma que o Brasil tomou a política dele em relação à guerra, o Japão tomou a dele, então cada um no seu quadrado. Por isso que eu peço para as pessoas, não julguem, da mesma forma que eu não julgo. Então, por não julgar, eu acabo não trazendo certas matérias. Mas igual nesse caso dos Estados Unidos, pode, dependendo da situação, tá? Se aumentasse um pouco mais a classificação do Japão como manipulador cambial, os Estados Unidos ia meter sanções no Japão. Então eles seguraram até um pouco a onda ali para não meter o Japão como manipulador cambial. Tá? Porque o Japão não está fazendo nada para segurar a onda do caso assim, da inflação, enquanto os Estados Unidos já estão em 8%. Tentando aumentar. O Fed está aumentando a taxa de juros ali para tentar segurar a alta dos preços, enquanto o Japão está pouco se fudendo, está deixando o troço crescer. Tá? Então tem muita coisa que acontece, tem muita coisa. Tá? Da mesma forma que eu já escutei aqui as pessoas falando, esse negócio de manipulação cambial não existe não, isso é mentira. Você vê que os Estados Unidos tem até uma lista, tá, de países manipuladores cambiais. Tá, só para você ter ideia, Japão está na lista, a China está na lista, a Itália está na lista, tem alguns outros países também que eu não lembro, tá? Mas tem vários países aí considerados manipuladores cambiais pelos Estados Unidos. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás aí, que muita coisa vai acontecer o ano que vem. Então se você puder, tá? Um outro conselho que eu já dou para você só para finalizar o vídeo, se você puder e gostar muito ou fazer muito consumo de arroz, estoque arroz. Se você encontrar um arroz num preço bom, estoque, porque você pode ter certeza que o preço desse troço vai subir. Principalmente, sim, já nessa próxima safra. Porque eles estão plantando agora, tá? Na hora que fizer a colheita, agora, já pode ter certeza que esse preço vai vir um preço novo, um preço bem mais alto. Tá? Então, vida que se segue, tá certo? E aqui fica o aviso, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no Japão, tá? De modo geral. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!